E disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Apenas até aqui. Semana passada, estive lecionando na escola bíblica aqui, e é um costume meu particular, todas as vezes que vou tratar sobre um assunto, seja lecionando na escola bíblica, seja pregando a palavra, eu procuro me munir do máximo de informações que eu puder. Eu comecei a fazer algumas pesquisas acerca de Deus e a criação do mundo, e sobre o que pensam também aqueles que não acreditam que Deus é o autor de tudo isso que nós vemos. E eu descobri que existem diversos argumentos, sejam eles apologéticos, ou seja, que apoiam a tese que o mundo foi criado por Deus, e também o pensamento de alguns que não creem nessa versão. Eu pude entender, olhando por todos os lados, que alguns argumentos apologéticos se encontravam um tanto vazios, como o panteísmo, que acredita que Deus está em todas as partes, incluso em todos os elementos da natureza. Eu não consigo acreditar nisso, porque Deus é pré-existente. Antes que tudo isso existisse, Ele já era. Melhor do que isso, Ele é. E eu descobri também que a Bíblia não faz questão nenhuma de justificar a existência de Deus e a autoria da criação. Ela simplesmente narra o que aconteceu e quem é o nosso Deus. E como nós fazemos para acreditar nisso? Não existe uma explicação científica para isso. E a única maneira de nós crermos que Deus, Ele é, e que tudo criou, é a fé. E aí é onde a gente começa a enlouquecer, porque a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera, ou seja, algo completamente abstrato para explicar aquilo que é concreto e está diante dos nossos olhos. E aí, alguns que estão lá fora nos chamam de ignorantes, mas para mim, ignorância é tentar explicar que o acaso criou tudo isso que nós estamos vendo aqui e que o universo funciona perfeitamente, mecanicamente, de uma forma ocasional, sem que haja um regente controlando e fazendo com que tudo funcione harmoniosamente. Isso para mim é ignorância. Ignorância é rejeitar a soberania de um Deus que criou e controla todas as coisas. E eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos diante desse Deus, detentor de todo poder, de todo conhecimento, de toda sabedoria, capaz de trazer à existência aquilo que nunca foi visto. Esse Deus que apenas com uma palavra disse: haja luz, e houve luz. Esse mesmo Deus que pegou uma terra sem forma e vazia, e através
através da sua palavra fez com que ela tivesse forma e que através do seu Espírito tudo estivesse trazendo vida para essa terra. Esse mesmo Deus, que com o som da sua voz criou todas as coisas, com o homem, Ele vai fazer completamente diferente. A Bíblia vai nos dizer que os dias iam se passando, e à medida que Deus ia criando todas as coisas, Ele ia colocando cada coisa no seu devido lugar, separando terra firme das águas, separando águas e águas, criando o dia, criando a noite, colocando os luminares para controlarem o dia e a noite, a lua para controlar a maré, criando todos os astros, criando as plantas frutíferas e infrutíferas, os animais marinhos, os animais terrestres, aqueles que voam, aqueles que rastejam pelo chão. A palavra no hebraico para o haja de Deus é azar, ou seja, trazer à existência aquilo que não existe. Porém, quando Deus ele resolve formar o homem com as suas próprias mãos, a palavra que é utilizada no texto, nesse texto que nós lemos, no capítulo 1, versículo 26, é bará, que significa modelar, que significa uma obra artisticamente detalhada, uma obra criada pelas mãos de Deus, à perfeição. A própria Bíblia vai relatar que Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus coloca características no homem que também existem nele. Alguns estudiosos vão dizer que Deus, dentre muitos atributos, 33 são os principais, e dentre eles comunicáveis e incomunicáveis, ou seja, os incomunicáveis só Deus possui, e os comunicáveis são aqueles que Ele dividiu com a humanidade. Só que existe uma diferença. Deus colocou o amor no ser humano, e o ser humano ama, mas ninguém ama como Deus ama. Deus implantou no ser humano a misericórdia, mas ninguém é misericordioso como o nosso Deus. Deus implantou no homem a compaixão, mas ninguém se compadece de alguém como o nosso Deus. Existem características em nós que também compõem o nosso Deus, mas Deus é incomparavelmente superior à sua criação. E o cuidado de Deus em criar o homem com as suas próprias mãos, ele fica bem claro quando Ele planta um jardim e coloca o homem para morar lá. E dentro desse jardim, Ele coloca tudo do bom e do melhor, para que o homem não tivesse dificuldades em se sustentar. Diz ao homem: cuide deste lugar, você tem por obrigação lavrar a terra e dominar sobre todos os elementos presentes nesse jardim em que você está plantado. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Deus não te chamou para viver à espreita, sendo oprimido por demônio nenhum. Deus te colocou nessa terra para dominar. Deus não te colocou para estar por baixo, sendo pisado pelo inimigo ou por quem quer que seja. Deus te colocou para estar por cima, dominando e tomando posse de tudo aquilo que Ele te deu. Só que
Nós conhecemos a história. O homem e o seu par começam a habitar o jardim. Começam a fazer aquilo que Deus havia lhes dito para fazer. Só que um detalhe não pode ser esquecido. No meio desse jardim, Deus vai colocar a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Por muitos momentos na minha vida eu me questionei o porquê que Deus fez isso. Como eu disse, dentre muitos atributos, o nosso Deus, ele é justo. E seria mesquinho demais da sua parte não permitir que o homem escolhesse entre estar com ele e não estar com ele. Eu costumo dizer que Deus, apesar de ter criado o homem perfeito, sabia que essa perfeição não seria para sempre, porque senão ele não teria colocado aquela árvore naquele lugar. Só que o nosso Deus é um pai que nunca abandona os seus filhos. Talvez você entrou aqui nessa noite sentindo uma ausência de Deus, que você não consegue explicar, um vazio dentro da sua alma que você não consegue preencher com nada. Eu quero te dizer nessa noite que esse vazio que eu estou sentindo tem exatamente o tamanho do Deus que te criou. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai sair daqui cheio de Deus, sentindo falta de nada, entendendo que com Deus de nada você tem falta, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ebiando que pra face, antiorre pra dar achando que a fa. Deus coloca diante do homem duas opções: viver na inocência e o discernimento entre o bem e o mal. Deus coloca diante do homem uma vida plena e a busca pelo conhecimento. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu não quero aqui ser ignorante ao ponto de dizer que conhecimento não é importante. Eu estudo até hoje. Longe de mim dizer isso. Só que buscar explicações, buscar respostas para perguntas que não as têm, isso é um tremendo desperdício de tempo. Eu não estou preocupado em saber qual era o espinho da carne de Paulo. Eu quero saber como o Senhor se aperfeiçoava na fraqueza dele. Eu não estou preocupado em saber como que Davi fazia para mover o coração de Deus em direção a ele. Não. Eu apenas quero ser como Davi, segundo o coração de Deus. Eu não estou preocupado em saber como Deus fez para o sol parar, se foi a terra que parou, se foi o sol que parou, não. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Primeiro Ele mostra para mim o que Ele quer mostrar, e quando eu chegar lá no céu, se Ele quiser, Ele me explica. O que fez Adão e Eva caírem foi querer conhecer
ser mais do que era necessário. O que faz muita gente se desviar da presença do Senhor é buscar conhecimento onde não se deve buscar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, o homem busca pelas suas próprias ferramentas, e se ele buscar no lugar errado, a tendência é que ele caia e talvez nunca mais consiga se levantar. Mas a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria, ela vem através de bons exemplos. Aquele que é sábio, escuta mais do que fala. Aquele que quer ser sábio, ele se assenta perto de pessoas que têm mais experiência do que ele. Salomão vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é entender que Ele é o Criador e nós somos a criatura. É entender que por melhores que sejamos, nunca nos igualaremos com Ele. E sabe o que me preocupa? É que conversando com algumas pessoas, até mesmo no nosso meio, eu tenho a impressão de que tem gente que acha que sabe de tudo, mas não viveu nada ainda. Irmãos, eu sou pastor, mas eu tenho 31 anos de idade. Quem que vocês acham que sabe mais da vida? A missionária Neuzeli ou eu? Então, numa conversa com a missionária Neuzeli, eu tenho mais para ouvir do que para falar. O que faltou ao homem dentro do jardim era ouvir as instruções de Deus na viração da tarde todos os dias, guardar no seu coração e não dar ouvidos a quem de fora estava falando. Ouça a voz do teu Deus. Quem falar de fora alguma coisa contrária, não ouça. Se disse que não é para tocar, não toque. Se disse que não é para comer, não coma. Se disse que não é para fazer, não faça. Faça a vontade do teu Deus. Foi falado aqui no primeiro culto, aliás, nesse culto ainda, que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício de gordura de animais. O pastor falou aqui quase agora. O que Deus espera de nós não são obras babilônicas, obras apoteóticas, coisas visíveis e reluzentes. O que Deus espera de mim e de você é fidelidade. O que Deus espera de mim e de você é um coração sincero. Um coração sincero ao ponto de olhar para dentro de si e entender que você não é nada e confessar isso diante do teu Deus. É ter a coragem de, mesmo pecando, entrar na presença de Deus, se humilhar e dizer para Ele que sem Ele você não consegue se livrar. É entender que pela força do seu próprio braço você não consegue chegar a lugar nenhum, se não for a potente mão do Senhor te conduzir e te levar aonde você precisa chegar. Eu sinto uma presença muito forte aqui nesse lugar. Quando eu olho para esse texto, eu percebo Deus visitando o homem na viração do dia, já sabendo de tudo o que estava acontecendo, mas ainda assim dando a ele a oportunidade de se redimir. Tem pessoas que entraram aqui dentro e que o Senhor está te dando uma oportunidade de não acontecer aquilo que está para acontecer na sua vida.
Eu não posso dizer com certeza, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu acredito piamente que quando Deus chamou Adão, se ele se apresenta e confessa, talvez ele não teria sido expulso do jardim. Só que o sentimento de querer burlar o sistema, de querer atravessar uma etapa, de querer enganar aquele que não pode ser enganado, fez com que a ira de Deus se levantasse contra a vida de Adão e sua esposa. Um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, não rejeitará o Senhor. Mas a mesma Bíblia também diz que a soberba precede a ruína. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você precisa de Deus. A serpente convenceu a mulher que comendo daquele fruto eles seriam iguais a Deus. E que caberia no coração deles um sentimento de independência. Só que ao longo de toda a história e ainda hoje, não existe um ser humano sequer que nasça sem depender de Deus. Nós podemos ver diversas religiões que foram criadas. E muitas pessoas seguindo essas religiões. Isso nos mostra o anseio que o ser humano tem pelo sobrenatural, por aquilo que não é conhecido. Só que a maioria de nós, ainda em trevas, não percebemos que é Deus que nós buscamos. Só que eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Diferentemente do que talvez você fez a tua vida inteira, buscando a Deus, esse lugar virou o jardim do Éden. E esse momento é a viração do dia em que Deus marcou um encontro com você. Você não precisa mais ir atrás de Deus. O Espírito Santo dele te conduziu até aqui para se encontrar contigo neste lugar, para preencher esse vazio dentro da sua alma, para você nunca mais sentir falta dele. Após as indagações de Deus, o homem resolve culpar a sua esposa, que culpa a serpente, ou seja, não assumem a responsabilidade. Deus, para cobrir a sua nudez, sacrifica um animal. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. A Bíblia diz que Deus sacrifica um animal. E com a pele desse animal, ele cobre a nudez de Adão e Eva. Só que, após cobrir a nudez de Adão e Eva, ele os expulsa do jardim. Só que o que Deus tem a fazer na sua vida hoje é diferente. Dessa vez, Deus não matou um animal. Ele se entregou como sacrifício para cobrir a sua vergonha. Mas não para te colocar para fora do jardim, mas para te trazer de volta para o jardim, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu quero te convidar essa noite
a se reencontrar com o seu Deus. Gostaria que a igreja estivesse orando nesse momento. Eu quero chamar aqui à frente você que quer retornar aos caminhos do Senhor. Você que entende que da maneira que você está vivendo, não dá mais para viver. Que não quer sair daqui da mesma maneira que entrou. Gostaria que você viesse aqui à frente.